Boa noite para os alunos que estão aqui presencialmente e para você que vai assistir no domingo pela manhã, bom dia, e você que vai assistir em qualquer outro momento, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Hoje nós vamos trabalhar sobre mais do que palavras. Você já parou para pensar que documentos, palavras, se isto não for muito mais do que significa eles, sua vida for muito mais do que significa eles, a gente está meio sem sentido. Hoje, qualquer coisa que eu faço, eu preciso, ao assinar, ir reconhecer uma firma. E eles que não me conhecem dizem, ele é ele. Para qualquer outra situação que eu vou fazer, também precisa de outros documentos. Hoje você, na maioria dos lugares, precisa apresentar um documento com fotos. Como se você colocar uma foto dentro de um documento representasse mais do que você mesmo presencialmente. Mas isto é o que está sendo colocado. O estudo de hoje vai trabalhar conosco em alguns aspectos que a gente precisa muito entender. Primeiro, compreender que os ensinamentos de Jesus falam sobre fé e perdão. Vamos começar a pensar primeiro o que seria esta fé. Muitas vezes a gente pensa sobre fé que é acreditar. Fé é mais do que apenas acreditar. Fé é depositar sua vida naquilo que você crê. É interessante que muitas coisas que nós fazemos, nós colocamos muito mais energia, muito mais vontade do que, na verdade, podemos ver isso quando estamos a serviço de Deus ou trabalhando na obra de Deus. Certa vez, conversando com uma pessoa, ele disse, o senhor tem ciência que eu sou voluntário, né? E aí eu disse, e você sabe o que é ser voluntário? Se você fosse convocado e fosse obrigado a estar aqui, você teria que responder N coisas. Porque você é voluntário, você vai fazer muito melhor do que aquele que foi convocado. Você vai fazer com amor, você vai fazer com dedicação. Ser voluntário não diminui a nossa participação, pelo contrário, aumenta a nossa participação e aumenta a qualidade da nossa participação. Quando eu terminei de falar isso para ele falou, entendi. O Senhor nos chama de colaboradores. Ele nos chama de atalaia, nos chama de arautos, chama-nos de embaixador. Tudo isso é cooperando com, sempre cooperando na obra dele. E se nós vamos fazer isto, você tem que ter essa disposição de crer e depositar a sua vida nas mãos dele. Então, o primeiro objetivo que nós temos é compreender os ensinamentos de Jesus sobre fé e perdão. Essa lição vai trabalhar muito em cima desta questão e vai trazer vários exemplos para nós que vai nos ajudar a refletir o quanto eu tenho demonstrado de reconhecimento da minha vida para suplicar o perdão e quanto eu tenho depositado ou demonstrado fé naquilo que eu estou fazendo para que realmente eu possa ser abençoado e cumprir aquilo que Deus espera. Então, é muito importante termos isto em mente. Também vamos compreender que a Bíblia é um alicerce seguro para as nossas vidas.
E isso é muito importante. E eu espero que você verdadeiramente tenha isso na sua mente, tenha isso no seu coração, e você possa então saber que tudo que você construir, com Cristo sendo a base da sua vida, sendo Cristo sendo a base do seu pensamento, do seu falar, do seu agir, do seu caminhar, tudo isso vai trazer para você paz e vai trazer também segurança naquilo que Deus promete a cada um de nós. Então, eu gostaria de pedir para um dos alunos abrir a Bíblia em Lucas 8, versículo 46. Lucas 8, 46. Mas disse Jesus: Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Você já imaginou o Senhor estar cercado por pessoas e simplesmente dizer esta frase: alguém tocou em mim porque eu sei que saiu poder da minha vida. Isto traz-nos alguns ensinamentos sobre que tipo de fé é esta que esta mulher vai demonstrar nos versículos quando nós vamos tratar disto. E aí a gente tem que entender algumas coisas que é muito importante. A primeira coisa que nós precisamos entender que é muito importante, que a fé é algo que vem de Deus. E que trabalhar para que a fé aumente nas nossas vidas é um simples pedido de oração ao Senhor, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. E todas as vezes que nós suplicamos que o Senhor aumente a nossa fé, é lógico que vai vir comprovações para que você enxergue que a sua fé realmente aumentou. O pastor tem usado alguns exemplos da criança que ela vai caminhando e vai demonstrando confiança no pai, e o pai fala pula, e a criança, pondo ela num lugar alto, pula, e a criança pula. E as pessoas dizem é porque é inocente. Não, é porque ela tem confiança. Mas se eu colocar o Cristiano, que é o meu filho, o pastor Cristiano, colocar ele em cima de um lugar alto e falar pula, ele fala: primeiro, eu não vou fazer isso que eu vou te machucar. Segundo, eu estou acima do peso que o senhor pode segurar. E todas essas considerações vai levar a ele dizer: o senhor não pode me pegar e eu vou cair. Se eu cair de uma cadeirinha e quebrei o braço quando era junior, eu posso quebrar outras coisas pulando dessa altura aqui no chão. Não vou pular, não. E vai tomar a decisão de não pular. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho. Será que com Deus não estamos fazendo as mesmas coisas? Não estamos agindo da mesma maneira? E isso é muito importante você responder para si. Porque você não pode se enganar. Vai chegar momentos na sua vida que o seu passo terá que ser um passo de fé. E você vai, com esse passo de fé, ter uma caminhada onde o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Então o texto começa a falar sobre esse desafio. E isso começa com um centurião. O centurião era romano e ele tem presenciado a ação de Jesus. E olha como é interessante no capítulo 7. Vamos ler os versículos de 6 a 10. Alguém, por favor, leia esse texto. Lucas 7, de 6 a 10.
Só um instantinho que eu abri aqui e ele fechou. Esse é o problema da gente usar Bíblia eletrônica. Então eu vou lá de papel mesmo. Lucas 7, de 6 a 10. Isto. Ok. Diz assim: Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, que o seguia e disse: Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Que coisa impressionante. Primeiro é o reconhecimento de uma vida pecaminosa. Eu não sou nem digno de ir até o teu encontro. Não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas eu preciso da tua presença. Eu preciso da sua ação. Não é para mim. É para um dos meus trabalhadores que está muito enfermo. Se o Senhor puder dizer uma palavra, eu sei que esta palavra tem poder. E esse poder vai restaurar a vida do meu servo. E então vocês ouviram no final da declaração, ele nunca viu uma fé como esta. Um homem que está sendo tocado por aquilo que ele tinha que vigiar e o Espírito está trabalhando na sua vida. É muito importante que nós possamos entender que cada experiência de encontro com Deus, cada experiência nossa com a palavra de Deus, cada experiência nossa com a oração, deve ir fazendo com que a nossa vida espiritual possa ser construída e possa ser edificada. E quando nós trabalhamos dessa maneira, então começamos a experimentar a bênção e a direção de Deus sobre nossas vidas. E a palavra de Deus diz que ele gostaria que fosse tão intensificado este relacionamento com Deus que chegasse ao ponto de você dizer: Pai querido. Como é gostoso poder dizer Pai querido. Meu pai completou agora 97 anos. E na mensagem que eu coloquei, eu disse: meu querido pai. E realmente, como ele é querido, não só de mim, que sou o único filho homem, mas das 7 irmãs minhas. Todas também o têm como um querido pai. Mas isso foi porque a vida toda dele foi plantando este relacionamento tão íntimo quanto nós quisermos. E isso é muito importante, que o nosso Pai Celestial quer muito mais do que o nosso Pai Terrestre. Então, você tenha na sua mente essa situação e possa aprender a confiar vendo um exemplo de uma pessoa que não era filho de Deus, mas que vai se tornar. Mas só por observar aquilo que Deus faz na vida dos outros, ele tomou coragem e pediu que fizesse na vida do seu servo.
O outro exemplo está em Lucas 7, dos versículos de 11 a 17. Lucas 7, de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Disse Jesus: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Uma das coisas que nesse texto nós precisamos entender é que o Senhor sempre olha para nós com compaixão. E como isso é precioso. Jesus sabia do seu poder, Jesus sabia do que ele ia fazer. Por isso que as palavras que num instante parecem sem sentido, ora, ela é viúva, perdeu o filho, que era o único que mantinha as propriedades com ela e ele, e agora ela vai perder isso porque a mulher naquele tempo não poderia conduzir as coisas. Então, é muito importante nós termos isso em mente, que chegou o fim da esperança para aquela mulher que perdeu o marido, perdeu o filho. E Jesus, ao se compadecer, vira para ela e diz: não chores. De todas as palavras que Jesus poderia dizer, esta deu um choque naquela mulher. Por que não vou chorar? Eu estou de luto, eu estou sofrendo. Mas Jesus sabia que aquele choro iria se acabar rapidamente. E ele volta-se para o jovem e diz: jovem, eu lhe digo, levanta-se. E esse jovem volta à vida, conversa com Jesus, e Jesus entrega este filho para a mãe. Ela que está saindo da cidade sem nenhuma esperança, volta para sua casa, repleta de alegria, porque Jesus teve compaixão dela. Você entende o quanto é o amor de Deus por nós? Deus não poupou a Jesus Cristo, porque Ele me ama e te ama. E Ele continua trabalhando na minha vida e continua trabalhando na sua vida. E vai trabalhar na vida de todas aquelas pessoas que nós orarmos e pedirmos que Deus possa trabalhar na vida deles. Então é muito importante que nós tenhamos em mente esta situação. E aí nos coloquemos diante dele para realizar o seu querer e a sua vontade. Então,
Eu espero que você possa sair desse estudo com esta compreensão. O próximo texto, nós vamos conhecer a história de uma mulher pecadora. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: e quem não é pecador? Romanos vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa mulher queria muito conhecer a Jesus. E isso está narrado dos versículos 36 até o versículo 50. Pode ler. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi para a casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco alabastro, oh, palavra difícil, com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os seus pés com suas lágrimas. Depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. Dois homens deviam a certo credor, um que lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem. Em seguida, virou-se à mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela muito amou. Mas aquele a quem pouco amou, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou. Vai em paz. Qual é a sua real situação? Algumas lições atrás, o texto que nós estudamos diz assim: antes de tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Você não pode querer tirar um cisco do olho dele se tem uma trave do seu. E trave, ele está dizendo aquela madeira grossa, entendeu? Para que você tenha a compreensão de que o Senhor está trabalhando conosco e está dizendo: por que que somos tão facilmente julgadores de todas as situações que nós vemos? Nós não conseguimos ver o fato completo. Nós não temos uma visão holística dos assuntos, mas emitimos julgamento. E, na grande maioria das vezes, condenamos a pessoa por esse julgamento que nós acabamos de fazer. E então Jesus vem agora e nos ensina. Essa mulher é pecadora? É. Mas Jesus declarou
eu vim para estas pessoas que se consideram pecadoras, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim buscar e resgatar quem havia se perdido. Esta é a missão principal do Senhor para com toda a humanidade. Então, Jesus não empurra as pessoas. Jesus atrai as pessoas para que elas venham e compartilhem da mensagem transformadora, da palavra que tem poder e que vai realizar tudo aquilo que Deus quer. Então é muito importante a gente ver isto. E aí esta mulher começa com uma ação de choro e com suas lágrimas molha os pés do Senhor e com as suas lágrimas limpa o pé do Senhor, mas depois enxuga com seus próprios cabelos e depois perfuma toda a casa. Esse ato de usar esse perfume foi criticado a ponto de dizer que poderia ser vendido por 200 denários, significa 200 dias de trabalho, e poderia alimentar muitas pessoas. E Jesus vai dizer: os necessitados, vocês sempre terão eles com vocês. Faça o bem em todo o tempo. Mas ela está me preparando. E são coisas que são importantes nós termos isto em mente. Agora, o fariseu que convida Jesus para jantar, ele se esquece das suas responsabilidades. Talvez se atarefou demais, não colocou servos para limpar as pessoas ao entrarem na sua casa, simplesmente as coisas deixaram de acontecer. E Jesus conta uma parábola. A parábola que Jesus conta sempre é um fato conhecido para revelar algo desconhecido. E quando ele conta a parábola, a palavra de Deus diz que Simão sabe a resposta rapidinho. E ele fala sobre dois homens, um que foi perdoado por 50 e o outro foi perdoado por 500. E aí ele pergunta para ele, qual deles amará este Senhor que gerou o perdão para os dois? E Simão responde, aquele que muito foi perdoado. Se você sabe, então, sobre essa questão do amor, por que você me convida e não demonstra esse amor? Por que você me convida e não lavou meus pés? Por que você me convida, você não me saudou com um beijo? Por que você me convida e você não ungiu minha cabeça? Esta mulher fez tudo isso. E porque ela está demonstrando todo este amor a mim, os seus pecados estão perdoados. E aí ele declara para esta mulher, sua fé a salvou. Vá em paz. É uma coisa maravilhosa quando a gente olha esse texto e vê que as nossas ações para glorificar a Deus nunca ficarão esquecidas. Numa das outras vezes que esse texto é mencionado nos evangelhos sinóticos, vai dizer que esse testemunho dessa mulher será lembrado e contado
todas as gerações vindouras. E hoje nós estamos vendo esse testemunho do que ela fez, porque ela foi muito perdoada e porque ela amava muito ao Senhor. Cabe a nós o quanto você tem sido perdoado. Pare e pense um pouco. A palavra de Deus joga para nós um texto que diz: se não fossem as misericórdias de Deus, todos nós teríamos sido consumidos. E a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, não tem fim. Como a gente precisa ter uma atitude de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor vem fazendo em nossas vidas. E muitas vezes nós não estamos voltando para agradecê-lo. Jesus cura 10 leprosos e só um volta para agradecer. E Jesus faz a pergunta a ele: cadê os outros 9? Porque você voltou. Sua fé te salvou. Porque você voltou para agradecer. Você agora vai alcançar mais esta bênção da parte do Senhor para a sua vida. Então, estes exemplos é para marcar e para trazer à memória sobre o quanto Deus perdoa. E nós não estamos trabalhando sobre o perdão que você tem que oferecer. Nós só estamos trabalhando no perdão que Deus lhe concede. E esse perdão sempre é total. É interessante que a palavra de Deus também traz a nós que os pecados que são perdoados, o Senhor lança no mais profundo do abismo e não faz mais lembrança dele. E uma pessoa diz: se eu pecar 70 vezes 7, o Senhor vai saber que eu já estou na centésima vez, ou na 20ª vez, ou na 30ª vez, ou já cheguei perto das 70 vezes? Não. Porque cada pecado que ele te perdoou, zera a conta. Zera a conta. É como se fosse a primeira vez. Ele não é como nós, que ficamos guardando as situações a ponto de chegar e dizer: esta foi a última gota. Sabe por que nós temos condição de dizer esta é a última gota? Porque o balde não foi esvaziado nenhuma vez. Imagine só no seu relacionamento se a gota que caiu pudesse ter sido resolvida e não ficasse no balde essa gota. Quando caísse a próxima gota, quantas gotas teriam no balde? Alguém abre o microfone e responda que é bom de matemática. 2. Viu? Eu disse que tinha que ser bom de matemática. Você esvaziou o balde. Você tirou aquela gota que caiu. Quantas gotas tem no balde agora? Da próxima gota? Uma gota. Você esvazia essa gota. A próxima gota que cair, quantas gotas terão? Não são 3. É uma gota. Por isso o Senhor vai dizer uma coisa muito boa no nosso relacionamento. Basta cada dia o seu mal. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Não vá dormir angustiado. Reconcilia-te.
para nascer o novo dia, como aquele dia que Deus te dá de presente. E porque Ele te dá de presente, Ele também te dá como uma missão. Se alegre nesse dia. Se eu guardei todo o rancor, de manhã, quando eu lembro, realmente Ele fez tudo isso e não acertou nada comigo. A raiz da amargura vai começar a dominar o seu ser. E você vai se ver cada vez mais distante desta pessoa, arrumando cada vez mais situações para não viver com ela bem. E ainda vai tentar ter razão. Ela que fez. Não é importante o que um ou o que o outro fez. O importante é viver o que o Senhor coloca como princípio. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade dentro do lar é fundamental para o crescimento da família em Deus. Por isso é muito importante nós termos isto em mente. O Senhor agora vai trabalhar conosco sobre algumas coisas para nós termos em mente e percebermos como as pessoas são generosas e como as pessoas são abençoadoras. No capítulo 8, os versículos de 1 a 3, vai revelar algo muito importante. São várias mulheres, e estas várias mulheres amam ao Senhor, e estas várias mulheres sustentam o ministério do Senhor. Mas se a gente for trazer a nossa memória, nós falamos que a sociedade estava toda ela formada em cima do homem. Mas essas mulheres conseguiam os recursos e sustentavam o ministério de Jesus. Esse é o texto que vai falar. Vamos ver o texto sendo lido. Lucas 8, de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. O quanto nós somos gratos ao Senhor. O quanto queremos ver que a obra do Senhor avance. Você se sente um agraciado por ser filho de Deus? E o que está acontecendo na sua vida como resultado dessa sua gratidão? Você tem compartilhado com os outros? Você tem levado o seu amor dizendo: o maior presente que eu tenho na minha vida é Cristo. E eu gostaria que você conhecesse esse meu melhor amigo. E você é uma das pessoas que proclamam as boas novas. Você é aquela pessoa que chega na igreja e que está pronto para servir todos os seus irmãos. Você se sente agradecido e quer retribuir esta gratidão. São situações como esta que nos leva a ter atitude como essas mulheres tiveram. Agora o Senhor vai trabalhar conosco sobre o que é que realmente está acontecendo na nossa vida e como nós fomos alcançados pelo Senhor. E ele vai trabalhar nesse texto, é um texto de 4 até o versículo 15. Vamos ouvir essa leitura.
8, versículo 4 a 15. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras. E quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outras, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa aquela parábola? Ele disse: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. As sementes. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ah, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. O texto é bem claro. E esse texto vai trabalhar nas nossas vidas para que nós possamos entender a grande responsabilidade de demonstrar esse grande amor. Certa vez, estava conversando com um membro da igreja e ele trouxe uma convidada e então disse: Agora, pastor, é com o senhor. Eu falei: Interessante, você tem 2 filhos. E eu apresentei esses 2 filhos. E quando você trouxe para eu apresentar ao Senhor, você não disse para mim: Fica com eles. Que isso, pastor? Ué, como assim? Não é isso que você está acabando de falar? Você trouxe a convidada e disse: Agora é com o senhor, pastor? Não, não. Ela é para se tornar filho na fé de você e da sua esposa. E compete vocês, como vocês cuidam, então, vendo seus filhos crescer, também ver essa senhora crescer no conhecimento da palavra. Sabe, porque nós nunca damos a atenção que precisa ser dada, é que muitas pessoas são como essas que caíram à beira do caminho. Ouvem, mas vem o diabo e tira a palavra dos seus corações. Ela ouviu no domingo, na segunda-feira, ninguém ligou para ela, na terça ninguém ligou para ela, e a gente sabe que uma pessoa que está querendo vir para Cristo, ela vai sofrer muito mais pressão de Satanás, e ninguém foi ajudá-la. Conheci um projeto na igreja de Dallas, nos Estados Unidos, onde o visitante sentava 7 membros da igreja ali.
Cada membro já sabia que tinha uma responsabilidade durante a semana com aquela pessoa. Quer ir lá ajudar a cortar a grama, quer ir lá ajudar a lavar o carro, quer ir lá ajudar a lavar uma roupa, passar uma roupa, porque lá nos Estados Unidos a mão de obra é muito cara, e isso de trocar esse tipo de favor é um negócio muito levado a sério e ajudar um aos outros. E essa igreja encontrou nesta metodologia para que as pessoas dessem atenção e demonstrassem o amor de Deus na vida delas, mas também o amor da igreja. E eles iam discipulando através das suas atitudes cada dia da semana. Isto é maravilhoso, porque você vai estar ajudando ela para que não seja desviada pela ação de Satanás. A segunda semente, ela vai cair a primeira é junto às pedras. Não, a primeira Segunda é à junto às beira do caminho, pedras. a segunda junto às pedras. Caiu junto às pedras. Ela vem com todo a paixão, com todo o amor, com todo o desejo. Porque é como a semente que tem pouca terra, bate o sol, esquenta e ela germina rapidamente. Mas ela não encontra o ciclo de amizade, ela não encontra o discipulado, ela não encontra a dedicação por parte dos filhos de Deus. E o que acontece? Recebem com alegria, mas porque não tem raiz, se perdem. A outra cai entre os espinhos. Ela já vai nascer numa grande dificuldade. Parece que, ao invés de ajudar, as pessoas vão sufocando. São sufocando pela família, na família vão falar: você é traidora, você negou a fé, vai dizer N palavras que são tremendamente pesadas para ela ouvir e ter que digerir. Mas quando ela vai na igreja, ela também não encontra essas palavras de carinho para ela entender, poxa, como a família de Deus é diferente, como ela ama, como ela se dedica um ao outro. E a palavra de Deus diz, então, que são as pessoas que são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelo prazer desta vida e não amadurecem. Eu não sei qual foi dos campos a sua vida. Eu não sei quanto você teve de apoio. Eu não sei quanto você teve de ajuda. Eu não sei o quanto você foi encorajado nessa caminhada com Deus. Eu não sei o quanto lhe desafiaram você estar dando passos pela fé, reconciliando com seus irmãos, recebendo o perdão de Deus e tendo um coração tremendamente grato a Ele. Mas a proposta do Senhor é que nós nos tornemos a semente que cai em boa terra, são as que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Na outra escrita do mesmo texto, uma dá 30, outra 60 e outra 100 por um. É a multiplicação. Você já parou para imaginar se no decorrer deste ano que está voando, nós já estamos no 5º mês do ano, maio, esta lição no domingo vai estar no dia 21.
quase que terminando o mês de maio, e vamos entrar já no mês do meio, no sexto mês dos 12 que nós temos no ano. E eu queria que você pensasse o seguinte: se eu discipular alguém, e essa pessoa discipular outra pessoa, e ela também discipular outra pessoa, eu vou ter 3 filhos na fé. E eu vou ajudar com que esses filhos na fé possam crescer na intimidade com Deus. E se isso continuar se multiplicando, se no próximo ano os 3 ganharem 3 pessoas para Cristo, e elas forem discipuladas, e elas ganharem outras pessoas para Cristo, você entende esta multiplicação? Por isso, a palavra de Deus está nos ensinando que precisamos dar frutos e vermos esses frutos permanecer e frutificar. O Senhor revela algo que nós precisamos ter em mente. Ele diz em Mateus: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Mas esta autoridade foi transmitida também para nós. E Jesus, tendo feito o trabalho da proclamação das boas novas, o dia todo, Jesus diz: vamos para o outro lado. E eles entram no barco, e Jesus estava tão cansado que ele adormeceu. Aqueles homens eram acostumados a estar no mar, eram pescadores. E a tempestade que dá contra o barco é algo que gera temor a eles. E quando isto gera temor, eles vão acordar a Jesus, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. O Senhor desperta, levanta e repreende o vento e a violência das águas. E tudo se acalma e tudo fica tranquilo. Que lição podemos extrair daqui? Como anda a sua vida? O salmista vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. É interessante que ele diz: entrega. Mas depois ele diz: já que você entregou, confia. Não fica tentando puxar de volta aquilo que você entregou e colocou nas mãos do Senhor. Vou só dar uma ajudazinha para o Senhor não precisa da sua ajuda. E ele diz: se você confiar, ele vai fazer. E Jesus volta-se para os seus discípulos. Onde está a sua fé? Eu devo ser sincero com vocês. Eu acho que essa frase do Senhor eu já ouvi várias vezes. Deus me deu o privilégio de estar junto com a Nova Jerusalém durante 18 anos e 7 meses.
numa missão de grande desafio, porque era crescimento espiritual, crescimento numérico e expansão da propriedade. Em todos esses dias foi perseguido esta meta. E como eu vi o poder de Deus se manifestando. Como eu vi o poder de Deus protegendo. Como eu vi o poder de Deus dando vitórias. Para a inauguração da primeira etapa, todo mundo que chegou 3 dias antes lá na igreja disse: pastor, não vai ter inauguração no sábado. Eu disse: vai. Pastor, não tem a menor chance. Olha quanta coisa tem que fazer, vai ser feita. E Deus abençoou os trabalhadores. E eles ficaram na obra fazendo até terminar. Não foram para suas casas. E nós completamos o trabalho e na celebração da inauguração foi uma festa de gratidão ao nosso Deus enorme. Como é abençoador ver a manifestação desse poder e porque isto não está fazendo com que alicercemos a nossa fé e o nosso crescimento na confiança da nossa vida com Deus. Isto precisa acontecer. Há um texto na palavra de Deus que diz: quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, brincava como menino, mas agora que eu sou adulto, deixei as coisas de menino. Nós precisamos estar amadurecendo o nosso relacionamento com o Senhor, na fé, e recebendo a graça do perdão de Deus que solidifica o nosso relacionamento com Ele. Por isso, eu gostaria que você terminasse esta lição tendo em mente o outro objetivo dessa lição. É reconhecer a grandeza do perdão que nós recebemos de Cristo. Como eu sou grato a Deus, porque Ele não olha para mim com toda a sujeira do pecado. Ele olha para mim como uma pessoa que erra, que peca, mas que quer fazer da melhor forma possível e quer servir ao Senhor e reconhece seus erros e suplica o perdão. Como isso traz paz ao coração. Eu espero que verdadeiramente você possa viver e experimentar isso na sua vida. Essa lição nos desafia. Quero lhe encorajar. Participe no domingo da lição presencial. Todos os professores, eu, pastor Cristiano, a irmã Cíntia, não temos condição de falar exatamente como está a lição ministrada, mas sempre vamos aprofundar itens desta lição, trazendo aquilo que Deus falou aos nossos corações pessoalmente. É mais uma forma de você crescer em conhecimento da palavra de Deus. E nesta aula, nós estamos sendo tão encorajados a confiar e depender do Senhor. Mas também estamos sendo desafiados a exercer com gratidão aquilo que nós recebemos do nosso Deus. Não sei se algum aluno quer falar agora,
seria o momento para estar trabalhando. Pode abrir o microfone e falar. Só agradecer mesmo a aula, pastor, e convidar você que está aí nos acompanhando, tá aqui em São Paulo, tá aqui na Zona Leste, vem participar dessa aula conosco aqui presencial. Logo depois da aula, a gente tem um café da manhã, que a gente toma esse café todos juntos ali, muito gostoso. E logo depois a gente tem o nosso culto pela manhã e também o culto à noite, às 18h30. Então, a gente convida vocês a fazerem parte conosco. Esse domingo especial está acontecendo, inclusive, a classe de mulheres, que é um tempo especial que a gente tem com as mulheres ali, trabalhando uma lição específica para elas também. Então, a gente convida vocês aí para fazerem parte. E não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like, deixe sua curtida, compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe grandemente. Igualmente, fico com Deus. Obrigada, pastora Salovi. Os ensinamentos de Jesus são realmente fortes e preciosos para as nossas vidas.